Essas e tantas outras questões fazem da Congregação Cristã do Brasil uma igreja não bíblica. Um aspecto fundamental que determina se uma igreja é bíblica ou não, o conhecimento que ela tem do Evangelho de Cristo. E me parece que a Congregação Cristã do Brasil tem pouquíssimo ou nenhum conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. Não há um ensino profundo sobre a justificação pela fé, sobre a salvação pela graça somente. Não há a proclamação do Evangelho chamando o pecador ao arrependimento e fé, e crer na obra de Cristo e pela graça ser salvo. Me parece que a visão da salvação deles ainda é pelas obras, pela obediência de mandamentos, que é impossível aos olhos humanos. Se você perguntar para ela sobre os autores das Escrituras, sobre textos, livros como o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, alguma coisa das cartas paulinas, o Pentateuco, elas não te dirão, elas não saberão dizer, porque não há um ensino. E talvez esse é o ponto, um dos piores pontos que faz da congregação cristã parecer uma seita. Então, essa denominação, a Congregação Cristã no Brasil, baseia a sua conduta, as suas doutrinas, muito mais naquilo que diz de cima do púlpito, daquilo que o ancião ou que os cooperadores revelam, ensinam, do que necessariamente a Escritura. Mas uma vez que os membros dessa religião não estudam a Bíblia, como vão então avaliar o que está sendo dito no púlpito? Como vão poder julgar se aquela profecia, aquele ensino condiz com a verdade, se eles não têm acesso à verdade? E o outro erro, quando eles são chamados de seitas, eles não gostam desses títulos, né? Mas uma das grandes características das seitas são o seu exclusivismo. Se eles dizem que não são seitas e consideram outras denominações e consideram outros cristãos como irmãos, o que não é verdade, isso é exclusivismo, isso é sectarismo, é típico de seita. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então elas estão deixando essa denominação, entendendo que ela não ensina a verdade, que ela não prega o Evangelho de Cristo, estão à procura da verdade, estão à procura do caminho correto da salvação. Isso é uma grandiosa obra do Senhor. Esse negócio que a letra mata, o Espírito vivifica, isso é um absurdo, é uma interpretação completamente pobre, pífia e herética do texto. Paulo está se referindo da letra, ele está falando da lei do Antigo Testamento. A lei de Moisés não podia salvar, e o Espírito vivifica da graça do Evangelho, né? Um não tem poder de salvar, só de condenar, o antigo concerto, e o outro tem poder de fato de salvar, que é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com estudar as Escrituras. Então eu indicaria que vocês procurassem uma igreja bíblica na sua cidade, ou pelo menos na região, começassem a ler as Escrituras na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. Deus abençoe você. Se Deus abrir os seus olhos, não recue diante de ameaças nem chantagem. Aqui não é uma luta por religião nem por denominação, e sim pelas almas de vocês. É elas que estão em jogo. É a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Para isso você deve conhecê-lo, e ele é revelado nas Escrituras. Então começa a partir de hoje a se aprofundar na Escritura. Começa a partir de hoje viver a verdadeira fé, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não ceda às pressões, às ameaças, nem nada disso, mas vá fundo naquilo que Deus está te conduzindo e está te indicando. Deus abençoe e faça bom proveito agora da sua liberdade em Cristo. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que mesmo nessas chamadas seitas, e entre elas a gente classifica a CCB, existem pessoas honestas, pessoas sinceras, que estão procurando a verdade, que querem conhecer a Deus e querem fazer a vontade de Deus. E quando elas se confrontam com uma outra verdade, diferente daquela que elas aprenderam, naturalmente vem a crise, vem o questionamento e assim por diante, não é? Faz parte de uma seita ter um sistema de autoproteção. Toda seita cria defesas para evitar que o membro saia. Então, ameaças do tipo, se você sair, você vai perder a salvação. Fora daqui não existe verdade. Todas as outras igrejas, elas são perniciosas, malignas e do diabo. Então faz parte, característica de uma seita, aprisionar os seus fiéis através do medo. Até onde eu entendo a CCB, ela aceita revelações diretas.
ela aceita comunicações imediatas dadas por Deus e que não estão necessariamente na Bíblia. E que essas revelações, elas são para ser obedecidas em pé de igualdade da Bíblia. Então, é uma característica da seita, que ela tem outra fonte de autoridade além da Bíblia. Outra característica da seita é a sua exclusividade. Ela diz que somente ela está certa e que não há salvação fora dela, que é o pensamento, por exemplo, da Igreja Católica, é o pensamento das igrejas neopentecostais, e por isso, para manter as pessoas refém e presas à sua igreja, e vem com ameaças do tipo assim: se você sair, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado, Deus vai colocar a mão sobre você, você vai perder todos os seus bens, você vai perder sua saúde e assim por diante. Isso é característico de seita, essa atitude de exclusivista. Seita. E eu quero insistir nessa característica que é o aprisionamento dos fiéis através do medo. A Igreja Católica. Como é a salvação na Igreja Católica? O católico é batizado, ele recebe graça de Deus no batismo. Essa graça ajuda ele a participar dos sacramentos da igreja: confirmação, missa, confissão e extrema-unção. E ele tem que passar a vida toda participando dos sacramentos para poder garantir a sua salvação até o final. E ele não tem certeza. Então, a Igreja Católica prende o fiel. A mesma coisa seitas que dizem assim: olha, você tem que ouvir as nossas pregações, você tem que participar dos nossos cultos. Se você sair e for para outra igreja, você vai para o inferno. Se você for escutar um vídeo de um pregador que não seja da CCB, você vai ser condenado e amaldiçoado. Isso é característica de seita. Aprisionamento do fiel através de ameaça e exclusividade na questão da salvação. Essa denominação é muito fechada para qualquer tipo de informação. Eu considero a CCB como uma seita e eu vou explicar por quê. Eu sou presbiteriano e na nossa Constituição afirma que a CCB é uma seita. Então, eu também acredito assim. Eu quero ser o mais respeitoso possível e mostrar alguns pontos do porquê que eu acho que a CCB é uma seita. Enfim, vamos lá falar sobre alguns pontos. Primeiro ponto: ensino bíblico. Normalmente a CCB não incentiva seus membros a estudarem a Bíblia e conhecer outros pensamentos para dar razão à sua fé. Uma coisa que eu percebi é que eles se exaltam demais por não receberem dinheiro para sustentar os pastores ou a irmandade. Só que eles recebem uma oferta para a caridade, onde eles acabam erguendo um monte de templo por aí. Ou seja, mudou apenas o nome. Número 3, evangelismo. Eles não têm a prática de evangelizar e usam o pretexto de que Jesus nunca ensinou isso. E ainda eles têm a mania de criticar aqueles que fazem evangelismo. Eles não têm programas de rádio, TV ou algo do tipo. Paulo pregou em vários lugares, inclusive entrando em debates com filósofos de sua época. E podemos ver também o próprio Jesus enviando os 70 discípulos para espalhar as boas novas. Normalmente, eles não têm nenhum tipo de livro para ensinar sobre as escrituras, a não ser a própria Bíblia. Quer aprisionar as pessoas? Então não ofereça conhecimento. Número 4, exclusivismo. Eles não consideram outras igrejas como genuínas. Eles têm uma saudação própria: paz de Deus. E aqueles que saem da seita acabam sendo desprezados pela irmandade. A verdadeira graça, segundo eles, pertence à CCB. E essa graça que eu estou falando é no sentido de salvação. Eles dizem que não existem pastores, pois Jesus foi o único. Isso nós sabemos. Mas aí já é falta de interpretação bíblica mesmo, né? Ou seja, chamando Paulo de mentiroso. Pois foi ele mesmo que disse que Deus levanta pastores, mestres e diáconos, para servir a igreja. Jesus é o sumo pastor, e isso nós não temos dúvida. Número 5, salvação. Na CCB, a salvação depende de suas obras, e você pode perdê-la. O pensamento deles é mais ou menos assim: se eu, Caio Modesto, usar calça, tô no céu. Se eu usar shorts, tô no inferno. Bem típico de uma teologia pentecostal legalista. Devemos ter uma ética moral, mas se a salvação depende de nós, certamente vamos perder. Eles dão mais peso no pecado do adultério, dizendo que é um pecado para a morte. E isso é muito perigoso, ou seja, não ouse cair nesse pecado. Você será mal visto pela CCB e até mesmo a sua salvação será vista por eles como perdida.
Novamente, esse tipo de comportamento é típico de uma seita. Agora, eu agradeço um membro da CCB que me disponibilizou esses documentos, tá? Para que eu pudesse fazer esse vídeo. Agora, a minha orientação é o seguinte: se você congrega na CCB e você entendeu que é uma seita, procure uma igreja reformada ou tradicional com uma teologia boa e que pregue realmente a Bíblia de uma forma expositiva. Você vai sentir um choque com a mudança, e isso é muito natural, mas é muito melhor se alimentar fora da gaiola e conhecer outras vertentes do que ser aprisionado e se alimentar apenas daquilo que as pessoas falam sem a opção de perguntar a elas sobre qualquer outro assunto. Eu não estou incentivando você a se tornar um desigrejado. Eu sou totalmente contra esse movimento e não apoio de jeito nenhum. Mas estude a sua Bíblia. Leia bons livros e coloque na mesa as suas dúvidas diante da igreja que você frequenta e veja o comportamento das pessoas que estão na liderança. Será que essas pessoas serão atenciosas e vão explicar de uma forma bíblica ou simplesmente vão tratar você como um inimigo da fé? Pense sobre isso.